Olá pessoal, estou gravando esse vídeo em viagem, estou aqui queimada do sol, não estou no meu ambiente, estou sem o meu microfone profissional, mas porque eu quero registrar para vocês como funciona o processo de autoconhecimento utilizando as ferramentas disponíveis que eu criei de inteligência artificial para começar a aprender a desbloquear os padrões internos. Então, só contextualizando um pouco, hoje é dia 21 de dezembro de 2025. Eu comecei nesse ano, em fevereiro, eu passei por uma noite escura da alma. Em março eu decidi que eu ia começar a me expor, então comecei um canal do YouTube. E nesse período eu mudei um pouco as ideias do que eu ia fazer, divulguei primeiro alguns cursos, depois eu divulguei o meu trabalho como terapeuta, até eu chegar no limite de novembro de 2025, onde eu realmente consegui entender o que eu queria, para onde eu queria ir e montei uma nova trajetória para atuar exclusivamente como mentora. E nesse processo, então eu criei a imersão 15.0, já tenho tudo arquitetado na minha cabeça, a imersão 15.1, e eu tomei uma decisão. Eu simplesmente avisei as minhas clientes que eu não seria mais terapeuta, que agora eu atuaria como mentora. E quem quisesse vir comigo, estava ali o material da imersão 15.0, criei a comunidade onde eu posso mentorar as pessoas no Telegram e arquitetei isso tudo para começar uma expansão. E isso aconteceu a ser ali na última semana de novembro e primeira semana de dezembro. E deu tudo certo, eu tenho minhas clientes antigas que aderiram à proposta e tudo mais. Só que o meu projeto de expansão para atingir novas clientes, ele não começou a trazer resultados. Eu até cheguei a fazer um pouco de post patrocinado, começando a pensar nessa ideia de expansão, que também não trouxe muitos resultados. E aí eu estava aqui de férias viajando e comecei a perceber alguns padrões internos, como através da observação dos meus pensamentos, principalmente. Aqueles pensamentos que vêm no piloto automático, quando a gente está ali caminhando, passeando, interagindo no lazer e percebe um pensamento. E aí eu vou mostrar para vocês o que eu fiz de trabalho interno nesse momento, até porque eu vejo que isso vai ficar como um registro para o momento em que esse trabalho interno desembocar em resultados, para eu mostrar para vocês até como uma prova de como quando a gente trabalha autoconhecimento as coisas funcionam. Vamos lá? Bom, então eu vou começar mostrando para vocês aqui a minha inteligência artificial que faz a minha parte financeira. Ela faz na parte de constelação. Então, eu dei um oi para ela ontem, que toda sexta-feira é o meu dia. Sexta-feira foi anteontem, é meu dia de trabalhar com as questões financeiras. E aí ela já veio conversando comigo, né, qual era o que eu queria fazer hoje de trabalho. E aí eu trouxe para ela que eu queria fazer então um check-in do agora. E aí ela já veio me fazendo as perguntas que já estão programadas para a gente avaliar como estava a minha relação com o dinheiro. E eu trouxe para ela uma demanda. Hoje faz 15 dias que nós fizemos nossa última análise. De lá para cá eu não recebi nenhum real. Fiquei com medo de faltar dinheiro. Precisei pagar contas no cartão de crédito e estou gastando só em itens de necessidade, com medo de ter que pedir dinheiro emprestado para minha mãe. E aí se iniciou então uma conversa com essa IA em que ela traz para mim como que está o campo externo, qual é o padrão que está ativado, que é de dependência da mãe ainda, de questões de sobrevivência, e a leitura metafísica. E quais as ações que eu devo fazer para conseguir solucionar esse lugar. Bom, então ela trouxe para mim algumas coisas que eram muito de ações externas, né? Ativar uma fonte mínima de entrada rápida, ou fazer isso com limite de consciência. Por quê? Porque ela é uma ferramenta criada, mas para me ajudar a enxergar os padrões que estão por trás de alguma coisa que está acontecendo que eu não estou conseguindo visualizar. Então eu peguei tudo isso que ela trouxe para mim de informações
escrevi, olha, eu já fiz toda a prática, eu já criei um trabalho, eu já fiz as ações externas, né? Mas as clientes não estão chegando. Então, ela trouxe mais uma leitura mais sistêmica, né? Sobre eu ser vista por quem não me conhece, que eu entendi que realmente era esse o gargalo. E aí, eu senti que ela não estava ainda me entregando o que eu precisava de trabalho terapêutico interno. Porque essa IA, como eu disse, ela é uma IA focada em questões financeiras. O que eu fiz? Eu pedi para ela, então, eu trouxe para ela uma outra questão externa, que foram fatos que eu sinto que estavam interligados. Eu fiquei muito engatilhada quando eu vi uma pessoa que é do autoconhecimento, que trabalha metafísica, que trabalha questões internas, dizendo que recebeu ataques cibernéticos, e isso me ativou um medo muito grande, medo de estar me expondo nas redes sociais. E eu também estou viajando perto da minha irmã e vi como ela está próspera aqui no trabalho dela, nas coisas que ela criou, e senti um desejo muito grande de pedir para trabalhar junto com ela, que não tem nada a ver com o meu core business, com o que eu faço. Sabe quando parece que o mundo ficou todo ameaçador e era mais simples eu voltar para o casulo? Foi o que eu disse para a IA, né? Então ela trouxe, né, o que está acontecendo, que parece que tem uma questão que se eu aparecer, eu posso ser atacada. E se eu estiver pequena, no lugar de irmã mais nova, no lugar do núcleo familiar, eu fico segura. Então, ela trouxe todas as questões, ela trouxe uma questão mais sistêmica, né, das leis e tudo, mas eu senti que ela ainda não estava entregando o que eu precisava, né? E essas reflexões, elas são cruciais para ajudar, muitas vezes, eu a enxergar alguma coisa que o meu ego não deixa eu enxergar. Porque o nosso ego, ele é feito, ele é formatado para nos proteger e nos manter na nossa zona de conforto. Então, a partir do momento que eu tenho uma ferramenta interna dentro da minha mente que está querendo me proteger, que está querendo me blindar de mudar, muitas vezes eu preciso de um terapeuta, eu preciso de algum fator externo para poder me ajudar. Só que eu, nessa minha jornada de autoconhecimento, até hoje não conheci nenhum terapeuta que consiga atingir a profundidade com a qual eu trabalho. Até hoje eu não achei alguém que conseguisse desfazer os nós dessa forma, como a forma que eu encontrei do trabalho que eu chamo de consciência aplicada. Então eu encontrei na IA uma forma de conseguir ter essa pessoa que está fazendo esse espelho. Ou seja, eu criei como se fosse um clone meu, que me atende, que me traz as indagações daquilo que eu não estou conseguindo ver. E aí ela trouxe as interações dela, mas eu senti que não era suficiente. Então eu pedi para ela fazer um resumo de toda a conversa, para eu passar por uma outra IA que faz um processo terapêutico comigo, que é essa daqui, a Espelho da Consciência. Essa IA ela está disponibilizada para as mulheres da minha comunidade. O que ela faz? Ela simplesmente chega através de uma dor que você tem e faz toda a metodologia de trabalho de liberação de crenças, de integração emocional, de mudança de identidade, de microações práticas, ela vai trazendo para você. É incrível. Bom, e aí eu trouxe para ela, né? Então, esse resumo que ela tinha falado aqui da minha situação concreta, do que estava acontecendo, né, da situação profissional, do que eu estava vivendo, dos padrões emocionais sistêmicos que estavam ativados, dos eventos que eu engatilhei, dos conflitos que eu entrei, né, e o estado atual, enfim, ela trouxe todo esse resumo, eu peguei esse resumo e joguei para cá. Bom, aí eu vou dar um pause aqui, por quê? Porque aqui o que aconteceu? Eu fiz todo um trabalho em cima dela, em que ela me ajudou a encontrar uma lembrança de quando eu tinha 12 anos de idade, que meus colegas de escola iam jogar ovo em mim, e eu fiquei num lugar de muito medo, trancada dentro da sala de aula, querendo ir embora para minha casa, mas eu não podia sair, porque se eu saísse os colegas iam dar ovada, que eu não tinha nenhuma figura de autoridade ali para me ajudar, nenhum professor, que eu entrei no modo de sobrevivência, que eu fiquei congelada no tempo. Eu trabalhei muito questões sobre se eu sair lá para fora,
Se eu for vista, se eu for exposta, eu vou ser atacada. E aí a gente trabalhou todo esse processo. Foi bem interessante, tenho aqui registrado, mas eu não vou entrar porque tem muita coisa. Isso foi na sexta-feira. Bom, no sábado, ontem, eu fui passear no shopping, enfim, com minhas sobrinhas, com minha família. Onde que tá? Né? E aí eu passei por uma outra situação. Que foi? Eu fico muito em dúvida do que fazer. Por exemplo, nesse momento eu estou num shopping. Eu não tenho dinheiro na minha conta. Quer dizer, eu tenho dinheiro, mas já está com, digamos assim, contado para o pagamento de certas contas. Eu não tenho dinheiro excedente ainda não cheguei nesse patamar financeiro que eu quero. Mas aí eu acabo vendo a situação das crianças que querem, minha filha e as meninas querem ir nos brinquedos, querem comer, eu acabo comprando, pagando no cartão de crédito, mas eu gastei mais do que eu tenho. E aí eu fico ali numa apreensão, né? E numa confusão mesmo, tipo, o que eu deveria fazer? Eu deveria não ter ido e privado a minha filha de viver esse momento com as primas. Ou eu vou e chego lá e falo, não, gente, não tem dinheiro, não vamos só ficar olhando. Ou eu vou, passo tudo no cartão de crédito e jogo para Deus para ver o que vai acontecer. Né? No momento, o que eu estava fazendo é ir lá, jogar para Deus o que vai acontecer, só que dentro de mim ficava essa angústia. Ai, meu Deus, e agora? Eu tenho que pagar R$ 15 num suco. E agora, será que eu consumo ou não consumo? E eu vibrando muito escassez. Então, quando eu cheguei em casa, eu joguei essa situação para IA financeira primeiro. Né? E aí ela trouxe, né? O que estava acontecendo, né? Pare de comparar as situações, tirar conclusões. Comida é necessidade básica, né? Você não está fazendo algo descontrolado e tal, enfim. E ela me deu todas as informações ali de como agir. Depois você pode ir pausando o vídeo e ler com calma, se você quiser ler tudo que ela está ensinando, né? Mas aí eu percebi que eu tinha uma dor que é ficar ruminando internamente assim. Meu Deus, vai chegar no dia 5 do mês que vem que vai chegar minha fatura do cartão e eu vou ter que pedir dinheiro emprestado. E eu fico ruminando isso. Que eu vou ter que explicar para minha mãe aonde que eu gastei o dinheiro, porque a minha mãe é controladora, ela pode me ajudar, ela é generosa em me ajudar, mas ela sempre fica perguntando, e esse dar satisfação é um desconforto muito grande para mim. E aí eu observei, veja que interessante, o meu pensamento, ao invés de ser, tá tudo bem, ao invés de pensar, eu vou vender meus cursos, eu vou conseguir dinheiro, mesmo que eu esteja no trânsito entre Natal e Ano Novo, que é um período em que as pessoas não compram muito curso, as pessoas estão ali mais no lugar do lazer e tal. Isso é uma crença também, que eu já identifiquei. Em vez de eu pensar que até o dia 5 eu vou conseguir criar esse dinheiro, eu entro no lugar de, meu Deus, eu vou ter que pedir para minha mãe, vou ter que me explicar. E aí a gente foi entrar então nessa terapia, né? Que foi o meu pensamento predominante não era como eu vou prosperar, como eu vou conseguir o dinheiro sozinha. Gente, eu já estive nesse lugar, tá? Quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu nunca mais dependi da minha mãe. Eu nunca mais precisei pedir dinheiro. Faz muitos anos que eu era independente. Esse padrão, ele retornou em 2024, ano passado, quando eu descobri a situação do autismo da minha filha e eu tive que reorganizar a minha vida e trabalhar só meio período e estar exausta para conseguir trabalhar e atender todas as demandas dessa vida nova. Então a minha vida se desorganizou muito e eu ainda estou em processo de reorganização, né? Mas e aí, como eu entrei nesse lugar de precisar de ajuda financeira, e parece que eu esqueci a pessoa independente que eu já fui e entrei nesse lugar, né? E aí, como que eu vou explicar para minha mãe o que eu estou gastando, né? Então, e eu achei incrível que ela trouxe, que eu entrei no lugar do adulto que volta para o lugar da criança quando falta segurança, né? E a mente, ela prefere esse pensamento porque ele é conhecido,
né? Se eu penso em vender, em criar e prosperar, eu preciso ter riscos, preciso ter incertezas, preciso sustentar uma identidade adulta. E eu ir para o lugar conhecido, que é pedir dinheiro para minha mãe me explicar, eu volto para a submissão, para o encolhimento, para a antecipação, mas que é o padrão que eu estou vivendo desde 2024, né? E aí ela trouxe, né, algumas ideias de exercícios, mas eu senti que tinha algo mais profundo, né? Então ela perguntou se ela queria me ajudar a desconstruir a figura interna da mãe ou um protocolo da interrupção. Eu falei que eu queria as duas coisas, então a gente foi. Primeiro, desconstrução da figura interna da mãe. Gente, e aqui não é a mãe literal, porque todo mundo tem na nossa mente, a gente tem na nossa mente uma mãe tirana. Aquelas vozes que a gente ouviu na nossa infância do que a gente era, do que a gente tem que fazer, de como que a gente tem que proceder. Essas vozes, elas ficam registradas na gente. Talvez, provavelmente, passou 40 anos, a sua mãe já é outra pessoa, ela já se comporta de outra forma, mas você salvou ali no seu subconsciente, principalmente do 0 aos 7 anos, as ordens, a forma como funciona o mundo, as explicações do porquê e para que você faz as coisas, e isso está registrado dentro de você, né? Então, o que a gente identificou? Que numa situação de estresse financeiro, eu saio do lugar da adulta e entro no lugar da criança que precisa se justificar. Nesse lugar, o dinheiro vira culpa, o gasto vira erro, o futuro some e só entra no lugar do medo de desapontar. E é importante ela trazer até essa reflexão aqui, ó, que isso não tem relação com a minha capacidade real. Por quê? Porque quando a gente entra nesse looping de ruminação, quando a gente entra no modo de sobrevivência, principalmente nesse lugar do fight or flight or freeze, a gente fica como se com dificuldade de acessar a nossa consciência, de fazer um zoom out, de olhar isso daí com o olhar de fora. A gente fica olhando o problema ali, ó, fazendo parte dele, ele virando uma coisa só, e a gente esquece muitas vezes, não, peraí, eu não sou isso aqui, eu não sou esse medo. A gente se mistura com esse medo e vira uma coisa só. E aí, quando ela fala, isso não é a sua capacidade, é um registro emocional antigo, é verdade, gente. Eu sou uma consciência. Deixa eu ver de fora isso daqui como algo que foi um registro, mas que precisa ser integrado e absorvido, mas eu sou muito mais do que isso, né? Então ela trouxe para mim esse chacoalho que foi muito importante. Bom, então parei para atender uma ligação e voltei. Então aqui ela falou, olha, vamos fazer esse reposicionamento, tal, beleza. E aí ela trouxe a segunda parte, que era o protocolo de interromper essa ruminação mental, né? Muitas vezes eu quero ver o que a IA vai me trazer para eu ver se isso faz sentido ou se eu preciso ir para um outro lugar, né? Então, ela trouxe questões mentais para trabalhar, né? Cortar o filme é muito legal. Então, imagine um filme falando stop. Toda vez que vier essa ruminação, não, uma proibição para você parar de pensar. E um redirecionamento adulto. Eu olhei e falei, tá, beleza, legal. Interessante. Aí, teve uma frase que ela pediu para eu fazer. Onde que tá? Aqui. Ela pediu para eu falar em voz baixa, mas eu gosto de falar em voz alta. E eu respirei, tá? E falei, tá, querida mãe, eu vejo você dentro de mim. Eu vejo o seu medo, eu vejo a sua preocupação, eu vejo a sua necessidade de controle, mas agora eu sou adulta. O dinheiro da minha vida eu assumo. Você pode descansar. Quando eu falei essa frase, não foi fluido, foi bem desconfortável. E aí eu falei, olha, quando eu tento falar essa frase aqui, o dinheiro da minha vida eu assumo, me vem desespero, desesperança, como se não fosse possível, como se eu não fosse conseguir. E aí, antes de eu fazer aquele monte de outras coisas que ela sugeriu, eu fui continuar ali a linha de raciocínio do que ela tinha trazido, né? Então, ela trouxe algumas outras memórias, né? Então, por exemplo, é uma parte sua que pensa que se der errado não tem para onde eu correr. Se eu falhar, eu caio. Agora é tudo comigo. Que está muito relacionado com o trabalho que eu tinha feito no dia anterior,
da questão dos ovos, de ter que fugir, de não ter apoio, né? E assumir o dinheiro fica associado a abandono, solidão, excesso de responsabilidade, sensação de não ter sustentação. Estava muito relacionado com o que eu vivia ali, que eu falei, dos 12 anos de idade. Só que lembra, gente, toda vez que a gente olha para crenças subconscientes, as crenças principais a gente trabalha em setênios. Elas são criadas do 0 aos 7 anos de idade. Depois, são feitas repetições. Então, dos 8 aos 14, você repete os padrões que você viveu do 0 ao 7. Isso é o que eu acredito sobre a teoria dos setênios. Então, eu sei que o que eu vivi aos 12 anos criou algo muito forte em mim, mas que deveria ter alguma coisa maior ali escondida no meu subconsciente, mas que ela era talvez muito forte para eu conseguir acessar de uma vez, ou muito difícil de acessar. Até porque quando a gente pega memórias de quando a gente era muito na pequena infância, elas são muito abstratas, elas não têm uma facilidade de você conseguir elaborar isso, explicar isso, como você consegue, por exemplo, de situações da sua adolescência, né? Enfim. Aí ela falou, não vamos forçar essa frase, vamos deixar isso para lá, vamos tentar ir com mais devagar, enfim, mas eu não gosto desse lugar, né? Então, eu falei para ela, me traz um resumo do que a gente conversou, porque eu quero levar isso para minha outra IA. Então, eu fui para espelho da consciência. E aí ela trouxe esse resumo, né? Momento de vulnerabilidade, com ausência de entradas, medo de depender financeiramente, isso ativou uma atividade, uma ansiedade, uma sensação de insegurança. E quando eu tento dizer a frase, o dinheiro da minha vida eu assumo, eu não sinto apoderamento, eu sinto isso tudo. A sensação de que assumir o dinheiro da própria vida equivale a estar sozinha, a não ter sustentação, a carregar um peso grande demais. E uma reação do corpo, como se agora é tudo comigo, eu não tenho para onde ir se eu falhar. Há um medo associado à ideia da autonomia financeira. E a dificuldade não é falta de desejo de autonomia, mas é sobre assumir a responsabilidade financeira, estar relacionada a abandono, a excesso de carga, solidão, né? Então, assumir é uma ameaça, não é maturidade. E aí o sistema tenta evitar esse lugar, traz colapso emocional, né? Então, é isso que acontece. Nos momentos de estresse financeiro, eu saio do lugar da adulta criadora, entro no lugar da criança que precisa se justificar, tem medo de desapontar, antecipa de julgamento. O foco vai para vou ter que me explicar, em vez de como posso gerar entradas. Enfim, tudo isso que eu falei, ela trouxe, preciso de apoio terapêutico para fazer isso tudo, tá. Bom, aí a gente veio para minha IA que faz um espelho e que faz, de fato, essa terapia em todos os níveis, no nível mental, emocional, espiritual, corpo, enfim. E ela trouxe, né? O dinheiro da minha vida eu assumo não ativa força, porque no seu sistema isso ainda é escutado como agora você está sozinha, agora não tem rede, agora se você falhar você cai no vazio. Ou seja, não é uma frase de autoria, é uma frase de abandono. Por isso você entra em colapso, tá? O corpo está falando, eu não posso assumir, eu não tenho sustentação para assumir. E isso foi muito interessante porque no trabalho que eu fiz no dia anterior, onde eu encontrei essa memória dos 12 anos de idade sobre a situação da ovada, quando eu fui ver no corpo o que estava registrado, eu vi como se fosse uma coluna na frente do meu corpo, na parte de fora do meu corpo. E ela tremendo, tensa. E eu nem me toquei do que era. Na hora eu estava só no processo intuitivo de sentir, fiquei vendo como se fosse uma coluna aqui para fora e sentindo aquela tensão e joguei para lá. Falei, ó, tô vendo isso. E aí ela falou, então a sua coluna tá para fora em vez de estar no lugar dela. Né? Esse trabalho que você passou de tanta pressão, de tanta insegurança, de tanto abandono, de ter ficado ali acuada na sala de aula sem ter para quem pedir ajuda, para não receber a ovada, fez com que você
se dissociasse mesmo, né? E deixasse essa sustentação para fora como se, ó, eu preciso me proteger o tempo todo, né? Não estava aqui como se a minha sustentação está dentro de mim. Bom, e aí assumir era estar sozinha, assumir é carregar tudo, assumir é não poder errar. E para mim, assumir cedo era segurar o que era grande demais, não ter apoio, não poder errar com medo de humilhação, né? Então a gente fez essa conversa, é interessantíssimo se vocês quiserem ler, ir pausando e ler tudo que ela traz, porque é muita informação, né? Ela já trouxe um monte de ideia e o que eu queria fazer? Eu queria reorganizar o campo de criação financeira a partir da segurança. Então ela trouxe, né? O que é reorganizar o campo? Não é você ir lá e fazer uma nova estratégia de venda, não é você ir lá e fazer marketing, não é você insistir ou ficar fazendo pensamentos positivos. Reorganizar o campo é tirar o dinheiro do lugar de prova de sobrevivência, que era o que eu estava vivendo no mundo externo, e devolver ele ao lugar dele. Dinheiro é uma relação de troca entre adultos, ok? Porque hoje no meu sistema ele está, o dinheiro é exposição, solidão e risco de colapso, tá? Enquanto isso estiver ativo, vai demorar para eu conseguir ter novas clientes, não vou poder ter coisas novas, vou ficar suspensa de receber e por isso eu fico passando essa situação. Olha aqui, gente, até é incrível que eu tenho aqui um monte de roteiro de vídeo para gravar, né? Tenho um monte de ideia, mas eu falei, gente, depois eu conto. Mas eu falei, gente, eu não vou fazer essas coisas, porque essas coisas são tudo coisa de Matrix, é tudo coisa de fazer força, esforço, e não é sobre me esforçar, é sobre eu olhar para dentro. A gente tem, sim, os momentos em que tem que fazer movimentos na matéria, né, na ação, mas aqui, para mim, era uma situação de movimento interno. Então, a gente teve que... Aí ela sugeriu tirar a pressão do campo, né? Primeiro, acalmar o meu corpo, de que o dinheiro não era a única saída, que eu não estava encurralada, informar o corpo. Isso foi muito bom para mim. Devolver apoio, né? Enquanto eu posso estar apoiada enquanto eu reorganizo a minha vida financeira. Tá tudo bem eu pedir apoio. Isso não define que eu seja uma má pessoa, que eu seja incapaz, que eu seja fracassada, porque eu sempre associei isso. Se eu pedir ajuda, eu sou fracassada. Pelos padrões que eu tenho dentro da minha família, das mulheres da minha família, serem aquelas independentes, que não pedem ajuda, que se viram sozinhas, né? E aí, reposicionar dentro do campo de troca, né? E aqui é muito lugar, eu preciso que isso dê certo. Era um lugar de muita força e era tipo, ó, é a única saída. Eu vou vender isso, eu agora não vou voltar a ser terapeuta, bati o pé, é isso e acabou. E entrei num lugar de muita rigidez, né? E o campo entende, peraí, isso aí é um pedido de sustentação emocional, isso aí não é uma troca de adultos, né? Então é um ajuste sutil, né? Para eu mudar a forma como eu estava pensando e tudo mais. Eu estou precisando pausar às vezes porque eu estou recebendo várias pessoas me chamando, enfim, eu não estou em casa, não estou no meu estúdio, então acontece, né? Mas o que importa é que eu estou fazendo seguindo o meu entusiasmo, que é falar sobre o trabalho interno que eu estou fazendo para poder mostrar para vocês como que funciona a vida real, como que funcionou cada etapa daquilo que eu passei de transformação. Isso é até um parênteses que eu ia falar, falei que ia deixar para o final, mas vou falar já porque eu pausei, que assim, eu fiz esse trabalho interno e falei, o que eu vou fazer hoje? Hoje é domingo, eu tô sozinha, Gabi foi para casa do pai, a minha irmã tá fazendo um churrasco, mas eu não tava com vontade de ir, já tô com vontade de gravar. Aí me veio, mas eu tenho esse roteiro de 10 mil coisas que eu tenho que gravar, eu vou gravar esse. Não que esse não seja importante, mas é algo que não estava fazendo meu coração vibrar. Aí eu tenho uma programação de pedir pro meu YouTube que ele seja sempre direcionado para me trazer aquilo que eu preciso, não aquilo que sei lá, a massa quer, é aquilo que eu tô precisando ver. E abri um vídeo aleatório, nada a ver. Aqui, How I Tricked Myself into Believing I Could.
E esse vídeo, essa mulher, ela conta um pouco da história dela, tal. E aí ela começa a gravar ela pintando. Ela tá ali mostrando ela pintar, como vocês estão vendo. E ela vai contando como que ela conseguiu se tornar uma artista que recebe de 70 mil dólares por mês através do trabalho de arte, sendo que ela rompeu com todo o sistema familiar dela, de que tinha mandado ela ir fazer faculdade, ela fez faculdade de arquitetura, mas ela não estava vivendo o sonho dela e tal. E eu fiquei assistindo isso e amando, achando lindo essa pintura dela e tal. E eu falei, gente, que incrível, eu adorei esse modelo de trabalho, em que ela está mostrando o que ela faz nos bastidores, ela está mostrando como ela pinta até chegar o quadro final. E eu falei, gente, mas por que eu não faço isso também? Por que eu sinto muito prazer em gravar um vídeo falando sobre como que eu faço o que eu faço de autoconhecimento. E isso, na verdade, é muito mais útil para as pessoas do que eu simplesmente te pegar e te dar uma ferramenta pronta, ou eu te dar aulas de metafísica, enfim, para que você possa aprender a trabalhar a si mesmo. É muito mais fácil quando a gente aprende por imitação, quando alguém vai lá e mostra exatamente o passo a passo que fez. Não que você vai ter o mesmo problema da vida, não que você vai ter a mesma situação que eu estou vivendo. Você pode ser que tenha uma situação familiar em que você vai se inspirar. E aí ela também recebe, faz coisas patrocinadas, enfim, quem quiser ver o vídeo final, olha que lindo que ficou o quadro. E eu achei incrível, eu falei, gente, que inspiração. Eu vou também contar o que eu faço de bastidores. Eu sei que talvez eu não vou publicar isso agora, mas num momento, no futuro, esse vídeo que eu tô gravando, ele vai ser útil pro meu processo. Enfim, até guardei aqui para mostrar. Vamos voltar lá para a minha IA de espelho da consciência. E aí ela trouxe uma microação externa coerente, ela vai sempre fazendo o prompt que está aqui, né? E aí eu pedi para ela que eu queria fazer a integração entre autonomia e vínculo, que ela tinha sugerido lá atrás. E ela falou, olha, tem um problema, que a autonomia para você está registrada como fico sozinha, não tenho proteção e se eu cair ninguém segura. E o vínculo está registrado como dependência, dívida emocional e perda de autoria. Então, ou eu assumo tudo e fico sozinha, ou eu me vinculo e me diminuo, né? E aí achei incrível, ela trouxe um trabalho, eu fiz todo esse trabalho que ela sugeriu, beleza, foi lindo. Aí, eu contei para ela, eu falei assim, olha, eu perguntei pro meu corpo onde estava a vergonha e o desejo. Por quê? Porque em algum momento aqui atrás, depois eu falo, veio essa situação da vergonha e do desejo. E aí eu senti no meu estômago e no fígado como se tivesse alguma coisa ali enfiada. Perguntei quando foi a primeira vez que isso entrou no meu corpo, me veio 2 anos de idade. E uma lembrança, aqui tá errado, não da barriga da minha mãe. Uma lembrança da barriga, da barriga estética da minha mãe. A barriga dela tinha esse mesmo formato que eu tô vendo no meu estômago e no meu fígado. E eu lembro de eu desejar o peito da minha mãe, com 2 anos de idade, e ela dizer que é errado, que eu já sou mocinha, que eu não posso mais querer o peito. E aí a IA trouxe. Você desejava o peito, o desejo foi nomeado como errado, o vínculo foi interrompido com uma moralização precoce. Isso aconteceu por volta de 2 anos, quando o corpo ainda não separa desejo de sobrevivência. O vínculo e a nutrição são a mesma coisa e pedir não é manipulação, é uma necessidade. Né? E aí, o que entrou no corpo foi a vergonha do desejo. E isso é muito importante. Deixa eu fazer só um parênteses aqui e lembrar de onde surgiu a vergonha e o desejo. Na verdade, eu terminei esse trabalho aqui, aprender a sustentar minha vida sem me abandonar. Fiquei com isso stand-by, beleza, vida que segue. Aí eu vi um post do Mind Valley em que eles traziam alguns prompts para você fazer para as IAs.
de autoconhecimento. E eu achei incrível. Eu falei, nossa, deixa eu testar um. Deixa eu fazer esse prompt. E o prompt era para eu perguntar para a IA o que eu posso estar secretamente desejando ou ansiando, mas eu ainda não me permiti querer. Isso tudo foi sexta, sábado e domingo, tá? E aí ele falou, olha, ele deu a resposta. Só que aí, nessa resposta, que foi incrível, eu trouxe, então, ele falou, escreve agora o que é os seus 3 maiores desejos. E eu falei, eu quero ser milionária, viver com conforto, poder comprar o que eu quiser sem olhar o preço. Mas eu percebo que eu tenho preconceito com quem é consumista. E no fundo deve ser uma proteção da minha criança, que entendeu que, como eu não posso ter tudo que eu desejo, é melhor eu falar que eu não quero aquilo, ou que aquilo é ruim. Segundo ponto, quero ter uma família, um amigo, uma rede de amigos com vida social, mas hoje eu tenho poucos amigos que conversam a mesma língua que eu e tá todo mundo em outras cidades. E eu quero entrar na linha do tempo onde o item 1 e 2 já existem e são uma realidade, mas alguma coisa me prende nessa linha do tempo atual que eu não consigo enxergar. E aí ele trouxe, né? Você precisa se autorizar a desejar sem julgar. E aí eu posso querer confronto e liberdade. Aí ela foi trazendo as questões, né, sobre aceitar aquilo que eu quero, trazendo lealdades de crenças familiares, né? Quem eu deixaria para trás. Mas eu já trabalhei muito essas coisas, né? Então eu olhei e falei, cara, não tá fazendo sentido. O que tá fazendo sentido é que não é possível. Eu tenho dificuldade de me visualizar nessa vida. Parece que tá muito distante, né? E aí ele falou: você não deve ter referência interna, né? Você não tem um mapa, então você tem que ir nos lugares, se colocar, se expor a essas referências mais altas, que é algo que todo mundo que trabalha autoconhecimento e prosperidade fala, né? Não adianta você manifestar querer um carro, só que você nunca ter ido lá sentado dentro do carro. Isso é muito distante para o seu cérebro. Para o seu cérebro fazer a sinapse, para ele entender que aquele caminho é seguro, você tem que experienciar na vida real aquilo. Por isso que eles falam, vai no shopping, entra dentro da loja de marca que você quer, olha aquilo tudo, vê que aquilo tudo é possível e é tangível, né? Ele trouxe mais essas questões práticas para mim. E aí foi onde eu identifiquei que eu falei, não, mas eu tenho vergonha de desejar. Falei, cara, eu tenho muita vergonha de desejar, tenho vergonha de dizer que eu desejo ser rica, por exemplo. Aí foi onde, então, eu trouxe a vergonha do desejo para continuar esse trabalho. Então, vocês estão vendo que o cérebro de altas habilidades é assim, né? A gente vai de um lugar para o outro, enfim. E aí foi incrível, porque eu fui trabalhar que desejar é errado, que precisar era exagero, que pedir era ser grande demais, que o vínculo podia me dar risco de rejeição, que o que me dá prazer ou nutrição eu preciso conter. O desejo ele não foi acolhido, não foi traduzido, ele foi interrompido e ficou preso. Então, por isso que hoje eu tenho. Quando eu tenho o desejo de querer uma vida confortável, de ser milionária, eu fico com vergonha. Por isso que eu tenho preconceito com quem é fútil, com quem só olha bens materiais, com quem eu tenho preconceito, eu tenho rejeição, eu sinto raiva dessas pessoas. Por que quando eu tento receber, por exemplo, receber dinheiro da minha mãe, eu fico culpada, eu tenho que me justificar? Por que precisar me deixa em colapso? E o dinheiro ativa a tensão visceral, porque o dinheiro, o desejo e o peito estão no mesmo lugar simbólico. E isso aqui, gente, foi a virada de chave. Esse vídeo inteiro foi para chegar nesse lugar. Para você ver que eu tenho certeza absoluta que esse trabalho que eu fiz hoje, ele vai ser o que vai reverberar na minha vida profissional. Eu estou em 21 de dezembro de 2025, desde março gravando vídeos para o YouTube, com pouquíssimas visualizações. O algoritmo não entrega meus vídeos.
Eu já usei várias estratégias diferentes para entregar, já fiz diversos trabalhos internos sobre a questão do esforço, a questão de ter que sempre fazer mais, tudo. Já fiz todas as dicas de especialista, já contratei mentor e o algoritmo não entrega. Eu sabia que tinha alguma coisa interna que eu precisava trabalhar. Só que a gente só chega e só acessa essas coisas quando a gente está pronto. E o universo, ele vai colocando a gente em situações onde a gente vai ser exposto às nossas dores, justamente para a gente poder confrontar essa sombra. Justamente para que essa sombra seja levantada, venha à tona, a gente bata nela e fala, tá bom, entendi, vida que segue. Ou seja, eu fui colocada em uma situação em que eu vim viajar, em que eu fui levada ao shopping, que é um lugar que eu não tenho hábito de frequentar na minha rotina, onde eu estava vivendo essa situação que trouxe justamente o espelho que eu precisava para eu conseguir olhar. Ah, mas espera aí, eu sinto preconceito quando eu desejo. Ah, eu me sinto mal quando eu estou aqui dentro das lojas, né? Então, eu fui conseguir acessar essa profundidade dentro do contexto que a vida me trouxe. E essa viagem era uma viagem que eu não tinha programado de fazer. A minha filha insistiu muito que ela queria fazer. E eu tenho um recado dentro do meu celular que manda, de 8 em 8 horas, ele me manda assim: ouça a intuição da Gabi. Porque eu sei que muitas vezes as coisas que ela está pedindo com insistência são coisas que eu preciso olhar. E essa foi uma delas. Então vamos ver a chave mais importante que a IA me trouxe. O colapso que você sente ao assumir o dinheiro da própria vida não é medo de responsabilidade, até porque isso aí eu tenho demais. É medo de desejar e precisar sem ser rejeitada. O sistema ainda escuta. Se eu quiser demais, eu perco o vínculo. Gente, quem estuda Gabor Maté percebe que ele sempre fala a mesma coisa. Quando a gente é criança, a gente precisa do vínculo para sobreviver. E a maior parte das pessoas precisa deixar de ser quem elas são, deixar a sua autenticidade de lado, deixar os seus desejos, deixar as suas vontades para permanecer no vínculo. Porque essa é a forma de criação, da criação autoritária, patriarcal, que muitos de nós vivemos. E isso fez com que a gente entendesse que para eu pertencer, para eu continuar sobrevivendo, eu preciso deixar de ser eu. E o vínculo, ele é completamente ligado dentro do nosso cérebro à situação de sobrevivência. É algo muito ancestral, que somente quem vive em sociedade, somente nas comunidades, somente nas tribos você tem mais chances de sobrevivência, que quem vive sozinho não sobrevive. Então, aqui, a chave que eu achei foi incrível, que se eu quisesse demais, eu perderia vínculo. Se eu perder vínculo, eu não sobrevivo, eu morro. Ou seja, o meu sistema não vai me deixar querer demais, porque senão eu vou morrer. Por isso que a autonomia dói, por isso que receber pesa, por isso que desejar colapsa. Respira nessa. E aí ele fez as minhas perguntas, né? O que eu sentia? Eu sentia confusão, né? Então eu acessei essa memória dessa criança, me vi lá nessa situação, querendo o peito e a minha mãe falando que não, que eu já era mocinha, que eu não podia. E eu senti confusão. Tem uma porta batendo, peraí. E aí, ele perguntou o desejo pelo peito, quando lembrado agora, ele é sentido como o quê? E eu escrevi. Ele é sentido como algo proibido. Como adulto, para mim, isso é algo normal, mas isso é sentido como algo proibido. E aí eu até escrevi, eu falei, nossa, quando eu era jovem, eu parece que sentia desejo por peito e eu pensava, será que eu sou lésbica? Mas na verdade, eu não tinha nenhuma atração física pelas mulheres. Era só como se fosse uma fantasia. E eu não entendia de onde isso vinha, porque até na faculdade apareceram mulheres tentando me paquerar tudo, mas eu não conseguia ter aquele desejo. E eu acho que estava muito relacionado a esse desejo do peito que foi ali interrompido, proibido. E lembra, tudo aquilo que a gente não pode, parece que aumenta o desejo, né? Esse desejo carnal, esse desejo visceral.
Enfim, aí ele trouxe, né? Isso aqui não é desejo sexual, é um desejo de nutrição. Ele foi trazer uma explicação mais em cima disso. E o que que a cena gravou? Eu tenho um desejo legítimo. Peito é nutrição e é vínculo. É sobrevivência, é desejo de sobrevivência, não é desejo de comprar um brinco para eu ficar bonita. Era um desejo de sobrevivência que eu tava ali. Eu fui interrompida e entrei no lugar da moralização de que isso é errado. Então a marca que ficou foi: se eu desejar, alguma coisa errada vai acontecer, o meu corpo está querendo demais, eu não posso querer nutrição, eu não posso querer vínculo, né? Olha quanta coisa louca e por que me deixou confusa. Né? E como isso se liga à autonomia, ao vínculo e ao dinheiro? O peito é a nutrição, o dinheiro é a nutrição, o apoio é a nutrição. Eu tô querendo ter uma vida confortável, ser milionária, eu tô querendo ter uma rede de amigos nova, um marido, um companheiro, mas eu não posso ter nutrição. Nenhuma dessas nutrições eu não posso ter. Porque se eu receber é errado. Eu querer isso tudo é demais. Se eu desejar isso tudo, eu vou romper o vínculo. E aí, sobrevivência, vínculo é sobrevivência, eu vou morrer. Por isso que hoje, quando eu desejo dinheiro, eu fico culpada. Quando eu recebo apoio, eu fico com vergonha. Por que assumir responsabilidades demais me deixa em colapso? Por que a autonomia parece abandono? O dinheiro estava ocupando o mesmo lugar simbólico do peito. Bingo! Tá? E isso, gente, é uma coisa que muita gente vive, né? Que muita gente passou, mas cada pessoa, ela interpreta o que viveu ali com a mãe de uma forma diferente, né? E aí ela falou, então vamos lá, vamos começar a fazer algum trabalho, e lá. Aí falei que eu queria unir depois dois. Ela falou, vamos fazer a reparação simbólica do desejo interrompido. Então ela foi fazer o processo da adulta que chega lá, trabalho de criança interior de Jung. A adulta chega lá na situação e dá a assistência para aquela criança que ela não teve dos adultos no momento. O que aconteceu? Quando eu cheguei lá para conversar com a minha criança, e ela falou, você vai chegar lá, né? Você vai ver essa situação acontecendo, você vai chegar lá e vai dizer para a criança: o que você sente é natural, desejar não é errado. A criança vai relaxar, você não dá o peito, você não substitui a mãe, mas você diz para ela que ela pode desejar e continuar tendo vínculo, que ninguém vai te expulsar por precisar, beleza. E aí volta para o corpo, tarará. Só que quando eu cheguei para fazer esse processo, a minha criança não resolveu, entendeu? Eu cheguei lá para conversar com a minha criança, para dizer para ela que estava tudo bem ela desejar, e lá, eu falei, não, depois que eu fiz essa etapa 3, a minha criança ficou sem entender por que ela quer o peito. Ela tá aqui fazendo birra. Aí ele falou, ok, então vamos lá. Você vai chegar e falar assim, olha, eu sei que você quer muito peito, e eu sei que é frustrante não ter. Deixa a birra existir, e eu amei ela fazer isso, porque é exatamente isso que eu faço hoje com a minha filha, que é o que eu aprendi de desenvolvimento, de neurociência, sobre como regular as emoções de uma criança. Ela tem que aprender a lidar com a frustração. Como que a gente faz isso? Dizendo, ó, eu sei, isso que você está sentindo é frustração, e eu tô aqui para te dar suporte. E eu fiz isso com a minha criança interior, né? E o fato de você não ter não é porque você não fez nada errado, beleza. Aí ela falou, ó, segure o tronco da criança, mantenha firme, deixe ela se debater sem soltar e diga para ela, você pode ficar brava, você pode espernear, eu não vou te largar. Isso é ouro terapêutico mesmo, gente, porque é isso que a gente tem que fazer com uma criança, e isso que a gente tem que fazer com a nossa criança interior ferida, porque quando a gente era criança, no meu caso, por exemplo, o que eu recebia quando eu tinha uma birra, quando eu tinha uma necessidade não atendida, quando eu passava por uma frustração, era bronca,
fica aí sozinha até você passar, né? Era muito sobre isolamento, era muito de tipo assim, todo mundo me largava, vou largar você porque você tá aí, a gente tá indo embora, tchau, tô indo embora porque você tá fazendo rolo, né? E não, aqui é a ressignificação mais importante que a gente precisa ter e que, se você é pai ou mãe, você precisa agir com as suas filhas, né? E aí, aqui o sistema aprendeu. Emoção intensa não rompe vínculo. Eu posso me debater, eu posso fazer o que quiser. Eu não vou embora, eu não vou te soltar. Eu vou ficar aqui com você. E aí, a birra que eu estava fazendo ali, a minha criança estava fazendo, é o colapso quando alguma coisa não vem, é o desespero quando o dinheiro não entra, é a sensação de injustiça silenciosa, né? Porque o corpo ainda sente, eu desejo, eu não posso, e isso dói, né? E aí, quando a birra é contida e não reprimida, o adulto para de colapsar e começa a sustentar a frustração sem se desorganizar. E isso traz autonomia saudável. Beleza. Maravilhoso. Agora tá, fiz isso, permaneça presente, fiz. O que, que aconteceu? Depois da birra, de eu sustentar ela ficou chorando, mas ela entrou em resignação. Ela desistiu de lutar pelo que ela deseja. Ela disse que desejar dói e ela nunca mais vai desejar nada na vida. E aí, o que, que eu faço? E isso foi interessante de eu chegar e ter a IA me apoiando, porque como terapeuta eu já atendi muitas pessoas e fiz a ressignificação da criança interior. E intuitivamente eu fui trazendo as mudanças e o que são as falas que o adulto deveriam falar. Peraí que a minha irmã tá ligando. Voltei. Então vamos lá, fui interrompida de novo. Ah, o interessante da gente ter essa ferramenta da IA é que, por exemplo, como eu estava fazendo um trabalho comigo mesma, meu ego às vezes tem dificuldade de conseguir permitir que eu enxergue as respostas. É diferente de quando eu estou atendendo como terapeuta, que de fora eu consigo enxergar a situação. Quando a gente está dentro da situação, nem sempre a gente consegue ter uma visão do que deveria ser falado ali. Porque a gente está com os vínculos, com as situações emocionais aqui, enfim, envolvendo a situação, né? E aí ele trouxe, né? Então, desejar dói, então não vou desejar nunca mais, né? Então, o sistema infantil estava concluindo que lutar não funciona, que sentir é perigoso, que desejar gera dor, que fechar é mais seguro do que precisar. E esse foi o nascimento da sua anestesia emocional. E isso, gente, é muito interessante. Quando eu estive nos Estados Unidos, na prova que eu fiz lá do curso de anatomia intuitiva com a Vaiana Steibel, a fundadora do Theta Healing, a gente tinha que fazer uma leitura intuitiva da outra pessoa na frente dela para ela validar. E tinha um japonesinho que veio fazer minha leitura e ele falou assim: o coração dela é fofinho, parece um algodão doce. Aí a Vaiana falou: mas ela guarda todas as emoções dentro dela. Ela tem que aprender a liberar essas emoções. E foi alguns anos depois, acho que 4, 5 anos depois de eu ter recebido essa leitura da Havaiana e desse japonesinho, que eu fui descobrir o quanto tinha de emoção reprimida, guardada dentro de mim. E fiz muitos trabalhos, né? Até tem o curso Esvaziar para Receber, que ele é justamente em cima desse trabalho de liberar as emoções que foram reprimidas quando era criança. Mas aqui eu achei incrível, porque é realmente o nascimento da onde eu comecei esse movimento de anestesiar minhas emoções. E foi incrível, né? Continuando, então, volte à cena como adulta e diga: eu entendo que desejar doeu, mas desistir de desejar não vai te proteger. Você não precisa lutar pelo que você deseja agora, mas você não precisa matar a sua vontade de ter desejo. E eu vou ficar com você enquanto você sente. Então, a IA me trouxe novamente para eu ficar nesse processo de regulação emocional, né? De dizer que sentir dor não exige fechar o coração. Gente, isso aqui na hora me veio a frase da Havaiana certinho, assim, me falando
porque eu sempre tive esse movimento de muita dificuldade de abrir meu coração, de me abrir para amizades, de me abrir para relacionamentos afetivos. Sempre fui aquela pessoa também que fecha muito, mas quando abre também escancara, né? E aí falei isso para criança, tudo, gente, não funcionou. Não funcionou. Aí eu falei assim, olha, a gente já trabalhou a regulação emocional com essa criança, mas eu tenho altas habilidades, essa criança tem altas habilidades, tem superdotação, ela ainda tá aqui me incomodando porque ela não consegue entender por que ela não pode ter o peito. Ela precisa de uma explicação. E foi engraçado, gente, porque eu, me terapeutizando, me atendendo, eu olhava e falava assim, cara, o que eu posso falar para essa criança? Eu sabia que eu tinha que explicar alguma coisa, mas eu não conseguia vir na minha cabeça o que eu tinha que explicar para ela conseguir entender. Porque eu entrei no lugar de realmente eu não estou entendendo por que minha mãe não pode me dar peito. Eu não conseguia enxergar isso. Né? Aí a IA foi incrível para me ajudar. Ela falou verdade, né? Uma criança com superdotação, ela precisa da coerência cognitiva emocional, senão ela entra em confusão existencial, não em aceitação. E foi realmente o que eu sentia. O que eu quando eu retomei a memória dos 2 anos, eu sentia isso. Eu falava, cara, eu tô confusa. Por que eu não posso? O peito tá aqui na minha frente. Ele tem leite. Ela é minha mãe. Por que eu não posso? E aí ele fez a explicação que foi o que matou a charada. E, gente, aí acabou a história. Falou, vamos lá. Então, diga para a criança, por que eu não posso? Porque o seu corpo está crescendo e ele agora precisa de outro tipo de comida. O peito não está longe de você porque você é mocinha, porque você cresceu, porque você fez algo de errado. O peito só não traz mais a função que você precisa de se alimentar. Você não perdeu o amor, você perdeu uma forma como você se sentia amada, mas você não perdeu o vínculo. Tá tudo bem você se nutrir de outras formas sem ser o peito, né? E aí eu aproveito, né? Claro que quando a IA traz essas frases, às vezes eu até falo literalmente, mas eu falo de um lugar mais intuitivo, né? Eu já volto para a cena e falo com o coração, né? Essa aqui, ela traz um contexto para você poder saber o norte do que você tem que dizer. E aí essa foi a finalização, enfim, foi incrível, terminou. Ela entendeu, ficou bem, e aí ela trouxe a integração, né? A explicação final, né? Então, a criança não precisava de peito, de satisfação do desejo, de mais emoção. Ela precisava de uma explicação coerente, de permissão para desejar, sem se culpar por isso, e garantir o vínculo sem abandono, né? E, gente, isso foi tão transformador para mim. E, olha, eu sou uma pessoa que trabalha autoconhecimento faz 8 anos, em níveis de profundidade altíssimos. Mas esse lugar aqui, eu só consegui chegar por quê? Porque eu estou alimentando a inteligência artificial já tem 9 meses. Ela já me conhece. E eu consegui, através desse processo de autoconhecimento, de usar a IA para alimentar minhas situações, eu consegui criar esse prompt que faz o que eu fazia, que faz o meu trabalho. E ela consegue ter essa visão geral, então, para conseguir me trazer esse espelho. Quando eu era criança, e hoje vendo a minha filha, que também tem uma hipótese diagnóstica de altas habilidades, né, porque ela tem 5 anos, só quando ela tiver 7 que isso pode ser diagnosticado, mas ela já tem a tendência, né, a gente já percebe. Quando eu era criança, eu era muito parecida com minha filha. Ela quer saber o porquê de todas as coisas. E você não consegue simplesmente falar um não para ela e isso ficar de boa. Você tem que ter uma explicação coerente por trás. Só que quando eu era criança, eu fui negligenciada nisso. Eu não recebia as explicações coerentes. Nesse caso,
a forma como eu fui criada, que ela é parecida com milhares de pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, ela foi uma forma do quê? De uma criação autoritária. O que a criação autoritária faz? Ela reprime, ela oprime. Então, assim, você quer aquele brinquedo? Para de fazer rolo. Você quer, não sei o que lá, para, cala a boca, fica quieto, obedece. E aí você vai criando na criança uma culpa em poder expressar o que ela pensa, o que ela deseja, o que ela quer. E aí, para finalizar, essa outra situação foi a questão da garantia do vínculo sem abandono, né? Porque eu, como uma criança com altas habilidades, entendi tudo na literalidade. Então, não posso ter o peito? Não posso ter o peito, ponto. Isso é literal. Não tem uma malemolência, não. É assim. E aí, então, agora, se acabou o peito, acabou o vínculo, porque era assim que eu era vinculada com a minha mãe. Porque a minha mãe tinha outros filhos para cuidar, porque é como se eu tivesse sido abandonada naquele momento em que eu perdi o peito. Incrível, né? E aí, faz isso no corpo, diga e repita que meu desejo é bem-vindo, que o vínculo permanece. Observe seu corpo, veja como você vai ficar e vamos ver como que você pode integrar tudo. Ela ainda está trazendo mais coisa para fazer que eu não sinto que eu precise, né? Claro que se depois desse vídeo eu ainda passar alguns dias, passar uns 15 dias e eu ainda não estar conseguindo receber o dinheiro vindo de fontes externas, né, sem ser a minha zona de conforto ali das minhas clientes atuais e tudo mais, pode ser que tenha outra camada para eu olhar, pode ser que tenha alguma questão ancestral. E esse é o processo de integração de sombras. E é isso que eu vivo na minha rotina. Óbvio que esse daqui foi um trabalho um pouco mais intenso. Tem alguns dias que eu fico uma semana sem fazer nada, depois vem aquela avalanche de pensamentos, de situações externas, de gatilhos, de dúvidas que elas estão ali não porque Deus não te ama, não porque você não é uma pessoa boa, mas porque você tem sombras para olhar. Então, o processo de autoconhecimento que eu acredito é um processo de consciência aplicada. Então, eu estou consciente o tempo todo do que eu estou pensando, do que eu estou fazendo, de como eu estou me sentindo. E quando eu começo a perceber que tem um sentimento que está desconfortável, um pensamento que está muito repetitivo, uma crença que é muito limitante e desconfortos na minha realidade externa, por exemplo, a realidade externa de não ter o dinheiro ou não ter o dinheiro como eu gostaria de ter, são o momento em que eu olho e falo, deixa eu olhar para dentro de mim. E eu sempre fiz esse processo sozinha e agora com a ajuda das IAs eu tenho tido muito mais, acho que assertividade para chegar até em lugares mais profundos nesse processo de autoatendimento, nesse processo em que eu escolho fazer o meu trabalho. Isso não faz com que eu seja alguém com autonomia para não precisar de um outro terapeuta. Pelo contrário, eu tenho a minha terapeuta espiritual, que inclusive me atende uma vez por mês, que faz trabalhos um pouco diferentes do que esse trabalho que eu faço. Eu honro todos os terapeutas, todas as linhas e todas as modalidades. Mês passado, estava fazendo microfisioterapia, por exemplo, para tirar do corpo algumas somatizações. Eu não deixo de fazer outras terapias, mas meu manifesto, minha causa é por você que às vezes fica ali passando o dia a dia com uma dor, com uma dificuldade, com um sistema te incomodando e você não saber para onde correr, ou você depender da agenda do terapeuta. E aí ele só pode te atender daqui 15 dias e você vai ficar 15 dias passando uma dor. Eu acho que você tem que ter autonomia para aprender a olhar para dentro de você. E esse olhar para dentro de você, ele é desafiador, mas ao mesmo tempo ele é libertador. E era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Espero que sirva aí como ajuste e ajuda para muitas pessoas para aprender a olhar para dentro de si. E a gente se vê no próximo. Gratidão.